E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai estar falando a respeito de população brasileira, tá? Esse tema ele é muito extenso, então provavelmente vai ser dividido em duas ou três partes essas aulas, mas na aula de hoje a gente vai falar mais ou menos a história, né? O início dessa população e no decorrer das aulas a gente vai dando as características. Bom, a gente tem a população brasileira como uma população muito diversificada, né? Eu coloquei na imagem aí várias crianças, né, de diferentes cores, tipos de cabelo, cor dos olhos, então a gente tem uma mistura muito grande, né? Uma diversidade de pessoas muito grande. Então a gente tem, às vezes, né, muitas das vezes, alguns conflitos por conta disso, a gente vai ver no decorrer da aula, mas a gente vai entender o porquê que a gente tem essa diversidade. Vamos começar partindo lá do início, né, quando tem a colonização, lá com os portugueses, né, que a primeiro momento o objetivo era a expansão mercantil, né, então era a expansão de fronteiras comerciais, né, eles tinham esse objetivo de aumentar a produção e também a demanda, né, procurar novas terras para poder estar fazendo os seus trabalhos ou estar recebendo também. Com isso veio a ocupação de novas terras, né, porque eles deixaram a parte financeira também e começaram a buscar expandir o seu território. Dentre esses dois tópicos a gente chega no terceiro, né, que é a exploração de recursos naturais, então eles começam a explorar de fato, a se tornarem exploradores daquele local, né, o caso aqui quando a gente tem a extração do pau-brasil aqui no Brasil, que é o mais assim recorrente, né, o que vem mais na memória. Então a gente tem como se fosse uma cadeia de fatores dessas colonizações. E aí, dentre esse estabelecimento do povo de fora, né, da população, como a gente está falando do Brasil aqui, europeia, né, com essas três características a gente começa a ter o início da miscigenação, né? O que seria a miscigenação? A miscigenação é essa mistura de raças que a gente tem no Brasil. Então a gente tem a mistura dos europeus com os negros, com os indígenas que estavam aqui no local, né? Então a gente tem essa interação tanto de culturas quanto de etnias, tá? E aí a gente começa a falar de alguns grupos que já existiam naquela época, antes das chegadas dos europeus, tá? A gente tem os pré-colombianos, a gente estuda mais isso aí, mais a fundo na parte de história, tá? Mas basicamente eram grupos, né? Diferentes grupos com modos de vida diferentes, né? Tradições, idiomas diferentes. Eu dei uns exemplos aí que são os mais pedidos quando a gente fala em termos de prova ou quando a gente faz algum tipo de pesquisa, né? E são os incas, os astecas, os tupis, que a gente já remete aqui ao Brasil, né? Os maias e os tamoios, né? Esses grupos eram de fato os mais importantes daquela época, naquele cenário. Com essa exploração, né, com essa colonização dos portugueses, a gente começa a ter um sumiço indígena, né? Eu coloquei um sumiço aí entre aspas, justamente porque a gente ainda tem índios morando aqui no Brasil, né? Em alguns lugares do mundo a gente tem a tribo indígena também, né? Os principais motivos, né, que a gente pode dizer desse sumiço são as perseguições / mortes que eu coloquei aí, né? Porque a gente começa a ter algo mais acelerado, né, mais violento pela parte dos colonizadores, né, com as perseguições. A gente começa a ter os ciclos econômicos, né, brasileiros, que foi um divisor de águas tanto para a economia do Brasil, mas também isso afetou muitos indígenas, porque as terras dos indígenas começaram a precisar a ser cultivadas, né, naquelas terras, então a gente começa a ter um sumiço daquela nacionalidade do índio, e aí a gente podendo citar aqui os ciclos econômicos como o café, o açúcar, o ouro e a borracha. Tem diversos outros ciclos, né? A gente vai ver que o Brasil ele tem vários períodos de várias mercadorias diferentes, porém eu listei esses quatro aí que são os principais, né? Quando a gente fala de ciclo econômico, principalmente na parte de história, a gente sempre lembra desses ciclos. Com esses ciclos, né, com essa introdução dessa agricultura europeia, né, com essa plantação nesses determinados locais, eles precisavam de pessoas para trabalhar, né? E aí, claro, os europeus, né, os colonizadores em si, não iam trabalhar, né? Os patrões, os donos não iam trabalhar. Então eles pegavam os índios
e escravizavam, né? Aquele período de escravização dos índios que a gente estuda bastante lá em história, né? Pulando um pouco dessa parte histórica, né, e colocando algumas características, a gente tem as sociedades indígenas, né, onde a gente tem aqui nessa primeira imagem, onde tem uma fogueira, né, e as pessoas enfileiradas, é como um ritual, que isso é muito comum não só para os indígenas, mas para grande parte dos grupos étnicos antigos, né? Se a gente for pegar um exemplo de fora, os vikings utilizavam isso, né? Seja para casamento ou para passar, digamos assim, o bastão do pai para o filho, né? Aquela parte do líder. Então, tudo quanto é ritual que passe de uma geração para outra, ou seja, alguma parte da sociedade que esteja se juntando, né? No caso, um casamento, a gente tem esses rituais, né? A gente tem também os instrumentos que são bem diferentes do nosso, né? Grande parte deles são com sopro, feitos de madeira, né? Claro que se a gente for pegar, eles evoluíram, né? Eles tinham os instrumentos, se a gente pode colocar assim, próximo do violão, e o violão foi se desenvolvendo, mas ele não perdeu a essência dele feita pela madeira, né? A gente tem também as atividades, que são as mais comuns entre caça, pesca, né? Principalmente numa parte aí onde a gente tem uma divisão, né? Mesmo contudo, os índios são uma sociedade muito organizada. Então, eles têm as pessoas que caçam, tem as pessoas que colhem, tem as pessoas que plantam, né? Basicamente, essa divisão é feita entre o homem e a mulher, né? O homem vai para a caça, vai para a pesca, e a mulher fica para a colheita ou fica para fazer os tecidos, né? Para fazer a outra parte que a gente vai ver aqui agora. Então, a gente tem uma divisão bem igualitária das atividades, né? A gente tem também a parte da medicina, que é muito importante. Primeiro, pois os índios eles utilizam de praticamente os meios totalmente naturais, né? Claro que hoje em dia o desenvolvimento do índio é um pouco diferente comparado a antigamente, né? Mas eles ainda têm essa base bem enraizada, né? De utilizar diversos produtos, né? Diversos tipos de coisas naturais, mas ainda sofrem com algumas doenças básicas que poderiam, né, ser evitadas com os remédios que a gente tem na sociedade, né? Mas é uma cultura diferente da nossa. Quando a gente for estudar mais a fundo sobre os índios, a gente vai ver que a gente tem muita coisa parecida, né? E temos muitas coisas distintas também. Até porque mesmo eles parecendo estarem em outro mundo, né, totalmente diferente, eles também são seres humanos, eles também têm os grandes problemas que a gente tem na sociedade. Por último, dando ênfase nessa característica indígena, a gente tem as tribos, né, a moradia no caso deles, que a gente tem esse aspecto já de palha, né, ou dessas construções um pouco mais flexíveis comparadas às da sociedade, né? Bom, esse penúltimo slide aqui fala a respeito de algo mais que não é tão atual assim, mas que até hoje batem na tecla, né? Que é a disputa pela própria terra. Eu coloquei aí um protesto que estava tendo, se eu não me engano, em Brasília, né? Por conta de tomar a terra, não lembro qual era o governo, em que época era, mas isso é algo que acontece até hoje. A gente tem as terras dos índios sendo tomadas pelo governo, claro que não estou generalizando ou partindo de um lado político, mas a gente tem esse problema não só no Brasil, mas no mundo todo também, que é algo que é para reivindicar o seu próprio direito, né? O direito da própria terra. Com esses problemas, o Brasil criou, né, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né? Que para muita gente pode ser apenas algo para proteger o índio, dar direito ao índio, mas a gente vai ver aí algumas características que eu coloquei que são muito mais do que isso, né? Entre essas principais funções, a gente tem promover estudos que identifiquem, delimitem, demarquem e regularizem as terras ocupadas pelos indígenas. Então a gente começa a entender quais são as terras que estão sendo ocupadas, né? Como a gente pode estar regularizando aquela terra, se aquela terra de fato é do indígena ou se já é parte da sociedade. Então todas essas delimitações a gente tem feitas pela FUNAI, né? A gente tem o monitoramento e a fiscalização das terras, né? Saber se tem alguma coisa errada, se tem pessoas, no caso na sociedade, né, ultrapassando aquele momento, né? A gente tem a coordenação e implementação das políticas, né, para a proteção desse povo, né, seja os direitos e deveres desses cidadãos, né? Porque a gente tem que considerar eles como parte da sociedade também.
mesmo que sejam de culturas diferentes. Temos também as ações para assegurar a diversidade sociocultural, né? Então a gente tem essa mistura de culturas dos grupos étnicos, né? Essa mistura da sociedade com os indígenas, e também a recuperação e preservação do meio ambiente, né? Os indígenas principalmente prezam muito por isso. Claro que tem muitas pessoas na sociedade que também prezam por isso, mas de fato grande parte da população não está nem aí, né, digamos assim, para a natureza. Então a gente tem a FUNAI também como uma das responsabilidades dela, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade, vai falar um pouco da população brasileira passando mais por esse lado urbano, né, do nosso lado, digamos assim, e vamos decorrer com algumas outras características, tá? Até a próxima aula.